super dicas para a primeira fase da OAB. Isso mesmo, super dicas em penal e em processo penal. Para você que está se preparando aí para a prova, para o exame da OAB na primeira fase, nós fizemos um grande apanhado, um apanhado geral, sobre todos os temas que têm caído em penal e processo penal, e para isso, então, nós pegamos os temas mais recorrentes para dar algumas dicas importantes para vocês que irão fazer este exame da OAB, ok? Então são dicas de penal, dicas de processo penal. Então vamos começar por direito penal, vendo os temas mais recorrentes, alguns detalhes importantes, que é o pulo do gato, para você ter grandes chances de acertar na OAB. Vamos lá, dá uma olhadinha. Então, estamos em penal e processo penal. Dicas para a OAB. E vamos começar com os temas de maior incidência na prova da primeira fase da OAB, começando com direito penal. E aí, quais seriam os temas mais recorrentes de direito penal? Alguém tem alguma ideia? Já avaliou aí os exames anteriores? Então, essa talvez fosse a dica mais preciosa de todas. Para você fazer uma prova da OAB, você precisa, acima de tudo, saber fazer teste. Não adianta só saber a matéria em si. Tenho muitos alunos que conhecem muito bem a matéria, já estudaram, já leram, sabem até onde está lá o artigo de lei falando sobre o assunto. Mas na hora de fazer o teste, se enroscam, ficam em dúvida, não conseguem interpretar adequadamente. Então, na verdade, fazendo os testes, entendendo como foram construídas, tanto a pergunta, o enunciado, quanto com relação às alternativas, você terá muito mais chance de passar na OAB. Então já fica essa dica extra aí acerca da preparação. Mas vamos aos temas que mais caem em direito penal, começando com esse tema aqui. Crimes contra a vida. Da parte especial do Código Penal, não são tantos os testes que caem. Quando cai combinado bastante com a parte geral. A parte geral, sem dúvida nenhuma, é a mais importante. Mas nos crimes que podem cair, nós temos aí os crimes contra a vida, dentro dos crimes contra a pessoa. Os crimes contra a pessoa são os que mais caem, mas os crimes contra a vida a gente está localizando aqui por uma questão de tempo, até de passar alguns assuntos para vocês. Os crimes contra a vida é importante conhecer. São 4 crimes contra a vida, que é o homicídio, a participação em suicídio, o infanticídio e o aborto, que estão o homicídio no artigo 121, a participação em suicídio no 122, o infanticídio no 123 e o aborto do artigo 124 até o 128. Sobre o homicídio, é bom lembrar que o homicídio pode ou não ser hediondo, o homicídio só é considerado um crime hediondo quando ele for qualificado ou quando ele for homicídio simples, prática de grupo de extermínio. Já me questionaram, mas e o feminicídio? O feminicídio tem chance de cair para vocês, é importante, mas o feminicídio é uma espécie de homicídio qualificado. Então, na verdade, por ser um homicídio qualificado, o feminicídio é também considerado um crime hediondo. Vale destacar que quando um crime ele é qualificado, como o homicídio, que pode ser qualificado, ele tem pena sempre maior. Qualquer crime qualificado, ele tem pena maior. E o homicídio simples tem pena de 6 a 20 anos e o qualificado de 12 a 30.
A propósito, quais seriam as qualificadoras do homicídio? Hoje em dia são 7, hein? Muita atenção, porque até um tempo atrás eram apenas 5. E nos últimos anos foram criadas 2 qualificadoras a mais. Então, as qualificadoras, o motivo torpe, que é o motivo vil, baixo, repugnante, aquele que mostra uma maldade, mostra que a pessoa é cruel, né? O motivo fútil também é outra qualificadora. O motivo fútil seria o motivo banal, desproporcional, matar por uma besteira qualquer, né? O terceiro é o meio cruel, tem caído aí, caiu na prova recentemente, né? O meio cruel, que é aquele que faz a vítima sofrer, por exemplo, com o emprego, caiu na prova, não faz muito tempo, o emprego de asfixia, gás, explosão, afogamento, envenenamento, alguma forma que faça a pessoa sofrer ou que gere um perigo comum, né? A quarta qualificadora é o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que seria a vítima foi pegada totalmente desprevenida, não teve a menor chance de ação, uma emboscada, uma tocaia, foi pega pelas costas com excesso de armas ou excesso de pessoas, ou, por exemplo, uma criança em face de um adulto, né? Não tem como se proteger, né? O homicídio pode ser qualificado também, quinto, pela conexão, que seria praticar um homicídio para facilitar a execução de outro crime, para deixar outro crime impune, por exemplo, uma queima de arquivos. Até aí, esses cinco qualificadoras já eram consagradas. Aí vem as 2 últimas. Feminicídio também é uma qualificadora, é a 6ª. Feminicídio é matar a mulher por conta das razões do sexo feminino, por ser mulher. A própria lei indica que matar uma mulher por ser mulher tem que ser num ambiente doméstico, por conta da violência doméstica, ou por conta do menosprezo à condição de mulher. Não precisa ser só dentro da violência doméstica, mas por conta do menosprezo à condição de mulher também, né? É interessante que o feminicídio, além de qualificar o crime, ele pode ainda aumentar a pena, um aumento extra quando o feminicídio é praticado em algumas situações. Por exemplo, quando a mulher é morta na frente dos filhos ou na frente dos seus próprios pais, na frente de ascendente, descendente e outras condições mais, né? E a 7ª e última qualificadora é a qualificadora, o homicídio também é qualificado quando quem morre são policiais, né? Matar policiais. Policiais por conta do seu trabalho, não é por qualquer outro motivo, não. A lei fala que é muito abrangente essa ideia de policiais, porque são membros das Forças Armadas, também as polícias federal, estadual, militar, que seja, né? Força Nacional de Segurança e também agentes penitenciários. Só não entrou aí a Guarda Metropolitana, né? Também vale destacar que também qualifica o homicídio, não só matar o policial, mas matar o parente do policial, né? O parente consanguíneo até o 3º grau companheiro, por conta da função de ser policial. Então essas são as qualificadoras do homicídio. Toma cuidado, torna o crime hediondo. Quando se fala de participação em suicídio, a participação em suicídio, o suicídio em si não é crime, claro, mas a pessoa que de alguma forma concorre para o suicídio alheio responde, né? A participação em suicídio se dá de 3 maneiras, que é o auxílio, que é dar um meio material para o outro se matar, o induzimento, que é criar uma ideia que o suicida não tinha, e a instigação ao suicídio, aumentar uma ideia que o suicida já tinha. Guarda, essa dica vale ouro, né? A participação em suicídio só será punida se o suicida efetivamente morrer ou sobreviver com lesões graves ou gravíssimas. Se eventualmente ele sobreviver sem lesões ou com lesões leves, o fato é atípico, né? E se o sujeito, o auxiliar, induzir ou instigar um vulnerável ao suicídio, ele não responde por participação em suicídio, responde por homicídio. Não participação em suicídio, sim homicídio. Ok?
Sobre o infanticídio é bem tranquilo, né, que é a mãe que mata o nascente ou neonato por estar em estado puerperal. Então a mãe deu à luz a uma criança, ela entra em estado puerperal e por conta disso ela mata o nascente ou o neonato, né? Vale destacar que se ela abandonar a criança, não é infanticídio, aí é abandono de recém-nascido. Para ser infanticídio ela tem efetivamente que matar, ok? E o aborto, vocês sabem que tem 3 formas de aborto: o autoaborto, que pune a própria mãe, o aborto provocado por terceiros com o consentimento da gestante, o aborto provocado por terceiros sem o consentimento da gestante. O aborto sempre que gera consequências, lesões ou a morte da gestante, o aborto é muito mais grave, né? E vários abortos não são punidos, como o aborto natural, o aborto acidental, o aborto culposo, não são punidos. Também não é punido o aborto necessário, que é aquela gravidez de risco, né, para preservar a gestante em detrimento ao feto. O aborto sentimental, que é aquela gravidez resultante de estupro, também é um aborto permitido. E o aborto autorizado, que aí sim deve ser autorizado pelo juiz, quando houver uma inviabilidade fetal, mas aí o juiz analisa se é realmente caso de inviabilidade ou não, ok? Porque se não for inviável, se é deficiente, não pode matar, só se for inviável, não tem condições. A anencefalia, que é a ausência de cérebro, que é uma inviabilidade, não precisa de autorização judicial, ok? Algumas dicas aí que têm chances maiúsculas de poder cair para os senhores, né? Vamos a um outro tema dos mais que cai mais na prova. Vamos ver, dá uma olhada. Outro tema também muito recorrente é esse aí, que é crimes contra o patrimônio. Também um tema da parte especial, talvez seja, juntamente com os crimes contra a vida, aqueles que mais caem. Claro, tudo pode cair, né, senhores? Até qualquer um que eventualmente que nem tenha caído, né? Mas estamos falando em termos de probabilidade. Os crimes contra o patrimônio, eles estão desde o artigo 155 até o artigo 183. É muito importante, né? O furto, por exemplo, o furto teve modificações neste ano, então é muito importante. O furto, ele pode ser furto simples, que é subtrair coisa alheia, mas o interessante é que o furto tem muitas qualificadoras. Até pouco tempo ele tinha uma certa quantidade de qualificadoras, mas agora aumentou muito, né? Então o furto, ele pode ser qualificado além da escalada que já existia, além do rompimento de obstáculo, do uso de chave falsa, da fraude, do abuso de autoridade, do concurso de pessoas, tudo isso já existia. Mas nos últimos anos foram sendo acrescentados outras qualificadoras com penas inclusive maiores, né? Então hoje em dia, o furto de veículo que é levado a outro estado ou a outro país tem uma pena diferente, é o furto qualificado. O furto de semovente, mesmo que seja partes de semoventes, né? Por exemplo, o gado retalhado, também é furto qualificado, com pena diferente. E, recentemente, foi acrescentada a questão dos explosivos. Muita atenção a isso. Quando no furto se utiliza explosivos, a pena é igual a do roubo. O furto tem pena de 1 a 4, do roubo de 4 a 10, mas o furto, atenção, quando se utiliza de explosivos, o furto vai ter pena de 4 a 10, também é bastante alto, como se fosse o roubo, né? E o próprio furto de explosivo, usando explosivo no furto, já tem essa pena alta. E o próprio furto de explosivos também tem pena alta, né? Vale destacar que nós temos a possibilidade do furto ser qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, tem até súmula falando disso. O privilégio se daria quando a coisa furtada fosse de pequeno valor, até um salário mínimo, e o réu fosse primário, né? Bom, algumas diferenças
para você lembrar, diferença de furto e apropriação indébita, por exemplo. A diferença do furto e apropriação indébita é o momento em que surge o dolo, né, para o agente, né? Vamos imaginar que antes de obter a coisa, eu já quero a coisa para mim. Então eu pego o emprestado e depois eu me recuso a devolver. O que é isso? Isso é furto, porque mesmo antes de ter a posse da coisa, eu já tinha o dolo. Quando que seria apropriação indébita? Quando, depois de estar na posse, por exemplo, eu peguei alguma coisa realmente emprestada, né, não tinha a menor intenção de ficar para mim, peguei emprestado mesmo, e aí surge o dolo, e aí eu me recuso a devolver. Isso seria apropriação indébita, ok? Cuidado com isso. Furto e roubo, vocês sabem, o roubo tem violência ou grave ameaça à pessoa, coisa que no furto não tem, né? Destacamos também que o roubo é um furto, uma subtração com emprego de violência ou grave ameaça. Até outro dia, quando o sujeito usava uma arma no roubo, esse roubo era circunstanciado com aumento de pena, só que agora a lei foi mudada. E o roubo, né, com emprego de arma, só com essa expressão, emprego de arma, não é um roubo com pena maior, não. Para ter pena maior, é um roubo com emprego de arma de fogo. Aí sim. Então, se o sujeito usar arma branca no roubo, o roubo é simples. Ou fingiu que está armado, o roubo é simples. Mas se ele usou arma de fogo, o roubo é grave, com pena aumentada em 2/3, ok? Tem outras majorantes do roubo. Lembrando que quando no roubo o agente mata alguém, é um latrocínio. E essa morte pode ser querida ou não querida. Às vezes no roubo o sujeito quer matar, aí caracteriza o latrocínio, se ele mata, ou a arma disparou sem querer, mas foi ele que matou, latrocínio também. Fiquem atentos a isso, né? Diferença de roubo e extorsão é que é o comportamento da vítima. Por quê? Porque no roubo, mesmo que a vítima não queira, o agente consegue obter a vantagem, mas na extorsão, para que o agente obtenha vantagem, ele precisa da colaboração da vítima. A vítima precisa colaborar, ok? Por exemplo, eu ligo para alguém e falo, deposita na minha conta. Se a pessoa não depositar, eu não vou levar vantagem nenhuma. Eu preciso de uma atuação por parte da vítima, ok? Bom, tem aí uma infinidade de crimes contra o patrimônio, mas sem dúvida furto, roubo, apropriação, extorsão são as que mais têm chance de cair, né? Vamos ver mais um tema que cai bastante na prova da OAB. Esse tema é fundamental, agora na parte geral, é o iter criminis. Iter criminis é o caminho percorrido pelo crime, é o itinerário do crime, são as fases do crime. E tem algumas fases do crime que não são punidas. Qual é o iter criminis? Cogitação, atos preparatórios, início da execução, consumação e exaurimento. Essas são as fases do crime. As duas primeiras fases não são punidas. Não se pune ninguém por cogitar a prática de um crime, nem por se preparar para praticar o crime. O agente pode sim ser punido quando ele inicia a execução. O início da execução se dá quando o agente parte de forma certeira, inequívoca, em direção ao seu objetivo. Se ele partiu em direção ao seu objetivo de forma inequívoca, aí ele iniciou a execução, né? Consumação, quando ele chega ao seu objetivo, quando ele pratica o verbo do crime. E alguns crimes têm uma fase posterior à consumação, que é o exaurimento. No exaurimento, o crime já se consumou, mas o crime acaba gerando consequências ainda mais gravosas. Depois de consumado, o crime acaba tendo consequências ainda mais gravosas, né? Muito bem, fiquem atentos à questão do agente iniciar a execução e não consumar. Se o agente iniciar a execução e não consumar, pode ser 3 institutos diferentes. Pode ser tentativa, pode ser desistência voluntária ou arrependimento eficaz e pode ser crime impossível.
Em todos esses casos, o agente iniciou a execução e não consumou. A diferença é o porquê não consumou. Na tentativa, o agente inicia a execução e não consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A vontade do agente era consumar, mas alguma coisa exterior impediu. Ele atirou e errou o tiro. Ou ele atirou, acertou o tiro, mas a vítima foi socorrida por um terceiro e não morreu. Isso é uma tentativa e, com isso, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3. Ou seja, a tentativa tem uma pena igual à da consumação, reduzida de 1/3 a 2/3. Quando se fala de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o agente iniciou a execução e não consumou. Mas por que não consumou? Pela sua própria vontade. De início, a gente queria praticar o crime, mas ele mudou de ideia e empreendeu esforços para que o crime não acontecesse. Ele realmente interferiu para que o crime não acontecesse. Cuidado, porque se um outro interferir, seria tentativa, né? É o próprio agente que, de alguma forma, tem que contribuir para que o crime não aconteça. A diferença de desistência voluntária e arrependimento eficaz é que na desistência o agente não esgota os atos de execução e no arrependimento ele sim esgota os atos de execução. Um detalhe importante, na desistência ou arrependimento, o agente ele não terá diminuição de pena. Na desistência ou arrependimento, o agente ele acabará por ter a pena daquilo que efetivamente ele causou, se é que causou. Se ele causou alguma coisa, ele responde por aquilo que ele causou. Se ele não causou, ele não responde. No crime impossível, o agente inicia a execução e não consuma, mas não é pela vontade do agente ou por vontade de terceiros. No crime impossível, o crime não se consuma porque jamais se consumaria, quer pela ineficácia absoluta do meio, quer pela impropriedade absoluta do objeto. Então é um crime fadado a não acontecer. Isso seria o crime impossível. O crime não se consuma ou por ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade absoluta do objeto. Ineficácia do meio. O sujeito teria várias formas de praticar um crime e ele resolve optar por algo que não vai consumar nunca. E impropriedade do objeto, tentar matar quem já está morto, tentar causar aborto em quem não está grávida. No crime impossível, a gente estará isento de pena. Veja, essa é uma diferença importantíssima, ok? Muito bem, mais um assunto dos que mais caem na prova. Dá uma olhada. São as chamadas excludentes de ilicitude. Muito bem, o crime, para ser crime, ele precisa ser um fato típico, ou seja, ele tem que estar previsto na lei, E, além de típico, ele precisa ser ilícito, ruim, pernicioso, antissocial, antinatural. Num primeiro momento, a princípio, que é um fato típico, também é lícito. Então, quando uma pessoa mata a outra, ele pratica um fato típico, porque está no artigo 121, matar alguém, e é ilícito, porque não é certo sair por aí matando as pessoas, é uma atitude ilícita. Mas a lei trouxe algumas situações que transformam aquilo que era, num primeiro momento, ilícito em algo lícito. Então eu disse para os senhores, matar alguém num primeiro momento é ilícito, mas há condições deste matar alguém ser lícito, quando estamos diante de uma excludente de ilicitude. A excludente de ilicitude, portanto, ela transforma aquilo que era ilícito em algo lícito. E o Código Penal listou 4 excludentes de ilicitude no artigo 23. São elas: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Essas são as 4 hipóteses legais. Claro que a doutrina e a jurisprudência, elas vão adicionando outras causas, que são chamadas de causas supralegais. A sociedade é dinâmica.
E aquilo que hoje ela entende por ruim, pernicioso, amanhã ela já começa a aceitar. Por isso o legislador previu essas 4 hipóteses, mas poderão surgir muitas outras, chamadas de causas supralegais, né? Isso seria importante você saber também. E o tema que, sem dúvida nenhuma, é o que mais já caiu, individualmente falando, né? Muito difícil fazer esse ranking, porque as questões misturam muitos assuntos, né? Mas individualmente, na minha opinião, o tema que mais tem caído na prova, sem dúvida nenhuma, é esse aqui, ó, dá uma olhada. É o erro de tipo. Erro de tipo é um assunto fundamental e, num primeiro momento, ele está previsto no artigo 20 do Código Penal. Às vezes, o agente pratica o tipo penal, né? A conduta do agente se enquadra perfeitamente no tipo penal, mas o agente tem uma falsa noção de alguns dos componentes do tipo penal, né? Ele tem uma falsa noção da realidade e com isso ele pratica um erro de tipo. O erro de tipo é praticar o tipo penal, mas se confundir, ter uma falsa noção com relação a um dos elementos do tipo. Exemplo, imagine que eu estou na floresta caçando um animal, atiro para matar o animal. Matei o animal, mas quando eu fui buscar a caça era uma pessoa. Então o que eu fiz? Eu matei alguém. Eu pratiquei o tipo penal do homicídio, matar alguém. Foi isso que eu fiz, matei alguém. Mas mesmo nesse tipo penal, muito curto, com 2 palavras, matar e alguém, eu me confundi. Eu não me confundi com a palavra matar, porque eu não imaginava, eu não me confundi porque eu atirei para matar, é claro. Mas eu me confundi com a palavra alguém, porque alguém pressupõe ser humano, e eu não imaginei que estava matando um ser humano. Então aí eu tenho um erro de tipo. Vale destacar que o erro de tipo ele pode ser essencial ou acidental. O erro de tipo essencial é aquele que a gente não sabe que está praticando um crime, como é esse caso que eu acabei de mencionar, né? E se o erro de tipo for essencial, ou ele excluirá o dolo e a culpa, se esse erro for inevitável, ou ele excluirá o dolo e permanecerá a culpa se o erro era evitável. Isso é o que se chama de culpa imprópria. Aí a gente responde a atitude de culpa. Nesse exemplo que eu acabei de dar, responderia por homicídio culposo, né? Mas se era inevitável errar, não responderia por nada porque exclui o dolo e a culpa. Já o erro de tipo também pode ser acidental. E o erro de tipo acidental é aquele que, apesar do erro, a gente sabe que estava praticando um crime. Apesar do erro, ele sim cometeu um erro, mas apesar do erro, ele sabe que cometeu um crime. E por isso, quando o erro é meramente acidental, o agente responderá normalmente na medida da sua intenção. Tenho visto cair aí na prova, por exemplo, o erro sobre a pessoa. No erro sobre a pessoa, né? Vi cair na prova, por exemplo, que uma mulher deu à luz a uma criança e entrou em estado puerperal. Falamos agora há pouco, seria um infanticídio, né? Então ela foi ao berçário, identificou o seu filho e matou o seu filho. Aí seria um infanticídio. Só que depois se descobriu que ela matou a criança errada, mas não era o seu filho, era uma outra criança, né? Então, surge uma dúvida, ela vai responder por quê? Ela vai responder por infanticídio mesmo, porque, na verdade, ela praticou o tipo penal do infanticídio. Se confundiu com uma palavra, próprio filho, neonato ou nascente. Não era o seu próprio filho, neonato ou nascente. Ela teve um erro de pessoa, né? Ela queria matar o seu próprio filho e acabou matando o filho de outro. Mas esse erro a pessoa sabe que matar o filho, outro filho de alguém é crime do mesmo jeito, ela vai responder na medida da sua intenção. Isso é um erro de tipo, ela responde por infanticídio também, né? Agora, há o erro na execução, em que a pessoa comete aberrácio
crimes, em que ela queria praticar um crime e acabou praticando outro, né? Vi cair também recentemente que o sujeito, querendo quebrar uma janela de uma casa, ao invés de acertar a janela, acertou a pessoa e matou a pessoa. Então não vai responder por dano, vai responder por homicídio culposo. Essa seria a ideia, porque é um erro de tipo meramente acidental. Compreendido, pessoal? Tudo certo até aqui? Bom, aí algumas dicas de direito penal para vocês, né? E agora vamos para algumas dicas de processo penal. Dá uma olhadinha. Então, os principais temas de processo penal nós vamos falar, começando com este tema aqui, ó, inquérito policial. Então, inquérito policial tem vários detalhes que são abordados na prova. O inquérito policial é um procedimento administrativo, não é? Que, quando se fala então de um procedimento administrativo, devemos lembrar que o inquérito não é um processo, não tem uma relação jurídica. É um procedimento administrativo, está a cargo da administração pública, mais precisamente a cargo do delegado de polícia de carreira. Né? É ele que conduz, quem preside o inquérito. O Ministério Público faz o controle externo da polícia, mas quem cuida do inquérito é a autoridade policial, é ela que dá as diretrizes do inquérito. Não há ali uma sequência lógica no inquérito. O artigo 6º do CPP fala que o inquérito ele tem muitas providências que podem ser tomadas e quem vai decidir que providências devem ou não ser tomadas, é claro, é a autoridade policial. Né? Isso, então, um procedimento administrativo. Tem duas principais características do inquérito. Ele é, primeiro, inquisitório. Não há contraditório no inquérito. Por isso, o advogado de defesa pode sim participar do inquérito, mas de uma maneira passiva. Ele não pode fazer perguntas a testemunhas, por exemplo. Qualquer petição que o advogado faça ao delegado, o delegado não é obrigado a atender, salvo o exame de corpo de delito no próprio acusado. Então aí tem que fazer. Mas de resto não, porque não há contraditório. Vale lembrar que o Estatuto da OAB foi modificado para dizer que no interrogatório, lá na fase de inquérito, o advogado participa sim, e aí podendo fazer perguntas sob pena de nulidade, né? Muito bem. Mas de resto não é contraditório, é meramente inquisitório. E sigiloso. O artigo 20 do CPP diz que o inquérito ele é sigiloso, ou pelo menos ele deveria ser sigiloso, né? Mas, atenção, ele é sigiloso para todos, menos para o investigado e para o seu advogado. O seu advogado tem direito a ter acesso a tudo que foi materializado no inquérito. Tudo que está materializado, que consta já no inquérito, tem acesso. O que não está materializado, claro, não tem acesso. Mas o que está materializado tem acesso sim, podendo tirar cópias, inclusive. Né? Tem até súmula vinculante falando disso, que é a súmula 14, além do próprio Estatuto da Advocacia também falar no mesmo sentido. Ok? Bom, o objetivo do inquérito é buscar a materialidade e também a autoria acerca de uma infração penal. Materialidade, autoria acerca de uma infração penal. Ok? Então, materialidade é a certeza de que ocorreu uma infração e autoria, pelo menos indícios de autoria, né? Não precisa de uma prova consistente de autoria, mas pelo menos indícios de autoria, esse seria o objetivo do inquérito. É possível, então, concluir que o inquérito ele pode ser na ação pública ou privada, né, porque o objetivo é buscar materialidade e autoria de uma infração, não importa se pública ou privada. Vale destacar que se o inquérito for de ação privada ou pública condicionada, ele só se inicia a requerimento, mas se for de ofício. Também devemos destacar o prazo do inquérito, que em regra é de 10 dias quando o investigado estiver preso e de 30 dias quando o investigado estiver solto. O prazo pode ser prorrogado, mas dilatado, mas se o investigado estiver preso, ele deve ser solto, transformar então aquele inquérito que era
de uma pessoa presa para uma pessoa solta. Tem que relaxar a apreensão, né? Ao final do inquérito, se for ação privada, ele fica à disposição da vítima, que pode tomar as providências que achar necessário, e se for de ação pública é remetido para o Ministério Público. E aí o Ministério Público ele terá 3 alternativas: ou requerer novas diligências, ou oferecer a denúncia, e aí o juiz pode aceitar ou não, ele pode eventualmente rejeitar a denúncia, né? Isso é possível. Por que ele rejeitaria? Ou no mérito, porque ele não concorda com materialidade e autoria, ou processualmente, porque está faltando algum requisito ali da petição inicial, ou porque ocorreu uma prescrição, né? E também o Ministério Público pode requerer o arquivamento do inquérito. O Ministério Público não arquiva, hein? Ele requer o arquivamento. Quem arquiva é o juiz. E se eventualmente o juiz discordar, isso suscita um conflito que vai ser dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça que dará a palavra final, quem tem razão ali, né? Se concordar com o promotor e é caso de arquivamento, ele devolve e será obrigado a arquivar o juiz. Se não, ele concordar com o juiz, que é caso de denúncia, então ele pode ele mesmo oferecer a denúncia ou nomear um outro promotor para fazê-la, né? Isso é importante. Vale destacar que do arquivamento do inquérito não cabe recurso. Da decisão que arquiva o inquérito não cabe recurso, mas enquanto não prescrever, o inquérito pode ser reaberto com novas provas. Embora não caiba recurso, ele pode ser reaberto com novas provas. Essa seria uma ideia importante, né? Outro tema aí que tem caído bastante em prova, dá uma olhada. Esse tema também é importante, é a prisão provisória. A prisão provisória, também chamada de prisão cautelar ou prisão processual, é aquela que ocorre no processo penal antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, né? Então, o sujeito nem foi condenado, mas pode ser preso. Muitas pessoas questionaram isso em face do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Como é que uma pessoa que é presumidamente inocente pode ser preso? Mas, na verdade, pode ser presa, né? Mas, na verdade, a prisão provisória também está na Constituição, então não há nada de errado. Mesmo uma pessoa inocente, eventualmente, pode ser colocada à margem da sociedade, né? Não é inconstitucional. Nós temos 3 espécies de prisão provisória, que é a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. São 3 espécies de prisão provisória, lembre-se disso. E a prisão em flagrante é a única que não é determinada por uma autoridade judiciária, porque diz a lei que qualquer um do povo pode, e a autoridade policial e os seus agentes devem prender quem estiver em estado de flagrância. Não é? Então, se uma pessoa se encontrar em estado de flagrância, ela pode ser presa por qualquer pessoa. Não é? O estado de flagrância está no artigo 302 do CPP e são 4 possibilidades. Quando é que uma pessoa está em estado de flagrância e por isso pode ser presa? Quando ela está cometendo uma infração, quando ela acabou de cometer uma infração, não é? Mas acabou mesmo, agora, nesse momento, na mesma cena delituosa. Quando ela é perseguida após cometer uma infração, e inclusive ela pode até ir para outra cidade, outro estado. Se ela for perseguida e for presa, pode ser presa em outro lugar, depois a competência remete para o lugar correto, né? E também a prisão por presunção, quando uma pessoa é pega no momento posterior, com instrumentos, armas, objetos que façam presumir ser ela a autora do delito. Não é? Vale destacar com os senhores que não é possível a prisão em flagrante no GCRIM, porque se é uma infração de menor potencial ofensivo, é lavrado um TC, um termo circunstanciado, e a pessoa é liberada. E também devo destacar que o prazo de 24 horas é um prazo bastante importante para o delegado, né? Da lavratura do auto de prisão em flagrante, o delegado em 24 horas tem que tomar 3 atitudes. Encaminhar a cópia do auto de prisão em flagrante para o juiz,
encaminhar cópia do auto de prisão em flagrante para a Defensoria Pública se o preso for pobre e entregar ao preso a nota de culpa. Tudo isso em 24 horas. A nota de culpa é uma informação ao preso do porquê ele está sendo preso e quem determinou a sua prisão. Isso é importantíssimo de ser entregue. Não foi entregue. Aquela prisão que no primeiro momento era legal, se tornou ilegal, passível de relaxamento. Prisão ilegal deve ser relaxada, essa é a ideia, né? Aliás, se o sujeito for preso em flagrante, mas não estava em estado de flagrância, essa prisão é legal e cabe relaxamento. Essa seria a solução. A segunda espécie de prisão provisória é a prisão preventiva, aí sim determinada por uma autoridade judiciária. Então, a autoridade judiciária é que pode decretar a prisão preventiva. Na fase de inquérito, a autoridade judiciária, o juiz, é que decreta a prisão preventiva a requerimento. Na fase judicial, o juiz decreta ou a requerimento ou de ofício. Também poderia decretar de ofício. O juiz pode decretar e revogar quantas vezes forem necessárias, não há limite, né? Desde que tenha motivo, não há limite. E a prisão preventiva ela é necessária, primeiro, quando tiver materialidade de autoria, isso tem que ter, se não tiver materialidade, indício de autoria, não decreta a prisão preventiva, e além disso tem que ter também um motivo, tem que ter uma razão para mandar prender. E a razão é garantir a ordem pública ou econômica, conveniência da instrução processual, assegurar a aplicação da lei penal ou, no caso de descumprimento de uma medida cautelar prevista no CPP ou de uma medida protetiva de urgência previsto lá na Lei Maria da Penha. Em regra, uma pena de até 4 anos não pode ter prisão preventiva. Em regra, uma pena de até 4 anos não se decreta prisão preventiva. E a prisão temporária, ela não está no Código de Processo Penal, a prisão temporária tem uma lei própria, que é a Lei 7960 de 89, e a prisão temporária, ela foi criada para facilitar a investigação de crimes graves. Que crimes graves? Os crimes que estão previstos na lei. Não precisa decorar esses crimes, mas saibam que são crimes graves, crimes violentos, crimes hediondos, essa é uma ideia. Crime de furto e estelionato não cabe prisão temporária, cuidado, né? Por ser para facilitar a investigação de crimes graves, a prisão temporária é só na fase de inquérito e sempre há requerimento, nunca de ofício. Uma vez que o delegado ou o Ministério Público requereu a prisão temporária, o juiz tem um prazo de 24 horas para decidir se decreta ou não decreta. Se ele decretar, a prisão temporária será por um prazo fixo. Qual é o prazo da temporária? 5 dias, que eventualmente, no final de 5 dias, podem ser renovados por mais 5 dias. Nos crimes hediondos ou equiparados hediondos, 30 dias, que ao final podem ser renovados por mais 30. Ao final desse período, se o réu não estiver preso por outro motivo, ele deve ser colocado em liberdade sem alvará de soltura, não precisa nem de alvará de soltura, né? Guardem esses tópicos, porque tem caído bastante esse tema, né? Próximo tema, bastante recorrente na prova. Provas cai na prova, claro, né? Bom, fiquem atentos a algumas ideias. Por exemplo, a questão das provas ilícitas, né? Provas ilícitas não são aceitas, provas ilícitas são aquelas que não foram construídas de acordo com o ordenamento jurídico, né? Então, por exemplo, uma interceptação telefônica fora do prazo, uma busca e apreensão no lugar errado, né? Ou, sei lá, um cerceamento de defesa na construção da prova. Então isso é prova ilícita. E tudo que deriva da prova ilícita também é ilícito, né? São as provas ilícitas por derivação. Pense nisso. Se uma prova é ilícita, tudo que decorreu daquela prova também é ilícito, né? Nós temos o princípio da verdade real. A verdade real, ela faz com que o juiz ele não fique limitado àquilo que as
partes deduziram em juízo, né? O juiz pode ir atrás da prova, sim, pode determinar perícias que ninguém pediu, pode ouvir testemunhas que ninguém arrolou, porque interessa ao juiz o que realmente aconteceu. Por isso que uma confissão, por exemplo, não tem valor absoluto. Nenhuma prova em processo penal tem valor absoluto. Toda deve ser avaliada dentro de um contexto, né? Então, a prova não tem valor absoluto. E o sujeito pode confessar e ser absolvido. É possível isso? Plenamente possível, né? Confessar e ser absolvido, sim, porque o contexto todo indica de forma diferente, né? Então pense nas provas. Por exemplo, interrogatório é um meio de prova, também é um meio de defesa, mas é um meio de prova. Tem vários detalhes sobre o interrogatório, pode ser por videoconferência, hoje em dia, ou o advogado participa do interrogatório, pode fazer perguntas, em regra o réu é o último a ser ouvido, né? Depois que todo mundo foi ouvido, ele é ouvido, mas ele pode ser interrogado até mais de uma vez, né? Comparecendo em juízo tem que ser interrogado, né? Tem o direito de ficar calado, mas o silêncio pode de alguma forma prejudicá-lo, porque ele está desperdiçando uma chance de defesa. Não é? Pense nas provas testemunhais, qualquer pessoa pode ser testemunha, mas o menor de 14 anos não presta o compromisso de dizer a verdade, por isso é ouvido como ele acaba, né, tendo não um valor menor, né, ele acaba tendo um valor mais relativo, tem que ser analisado dentro de um contexto. Uma criança pode mentir, uma criança pode ser induzida, né, por isso ele é declarante. Os parentes próximos do réu podem se recusar a depor e aqueles que têm conhecimento dos fatos por conta de uma relação de sigilo estão impedidos de depor, né? Não podem depor. Isso é interessante, mas se a parte desobrigar, poderão depor menos o advogado, né? Mas também lembre-se da perícia. A perícia é todo crime que deixa vestígios, né? Corpo de delito tem que passar por perícia, mesmo que tenha confissão. A confissão não supre a falta da perícia. Hoje em dia basta um perito para fazer a perícia, um perito oficial ou 2 ou mais não oficiais, pode ter assistente técnico, a parte pode nomear assistente técnico, né? E também devemos destacar que as perícias podem ser diretas ou indiretas. A perícia direta é no corpo de delito, a indireta em outro meio de prova, em documentos, também pode ser feita a perícia, né? Teria outras tantas coisas, mas alguns detalhes relevantes passamos para os senhores. Próximo tema é esse daqui. Procedimentos. E também é muito importante, tem bastante coisa sobre procedimento. Procedimento, ele é a sequência dos autos, não é? Sequência dos atos que um processo terá. Isso que é o procedimento. Procedimento judicial. O artigo 394 e seguintes, trata dos procedimentos e diz que o procedimento pode ser comum ou especial. Os procedimentos comuns são ordinário, sumário e sumaríssimo. E os procedimentos especiais, alguns estão no Código, outros estão em leis esparsas, como no Código. O júri, funcionário público, crimes contra a honra, também crimes contra a propriedade imaterial. Fora do Código tem alguns procedimentos, como a lei de drogas, como a lei de licitações, crimes eleitorais, crimes militares, ECA, mas o que mais cai realmente é a lei de drogas, né? O procedimento como ordinário é base para todos os demais, por isso todos os demais contêm o ordinário com algumas pequenas diferenças, né? Então lembre-se do procedimento ordinário. Oferecimento da denúncia ou queixa, podendo arrolar até 8 testemunhas. Recebimento da denúncia ou queixa. Depois citação. Depois resposta à acusação. Uma defesa em 10 dias. Uma defesa
completa, né? Depois da resposta, que pode arrolar testemunhas também de defesa, que até 8 testemunhas, vem a possibilidade de absolvição sumária ou não. Pode, de repente, até matar o assunto ali, se tiver uma excludente de licitude, excludente de culpabilidade menos a doença mental, se tiver uma atipicidade ou tiver uma causa de extinção da punibilidade. Se não ocorreu nenhum desses fatos, marca-se uma audiência de instrução, debates e julgamentos. Serão ouvidos primeiro a vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa, alguns requerimentos que podem ser resolvidos na hora e interrogatório do réu. Depois os debates, que são orais, 20 minutos, que podem ser acrescidos mais 10 minutos para a acusação, depois 20 minutos, que podem ser acrescidos mais 10 minutos para a defesa, e também a sentença. Eventualmente não tem debates orais, pode ser por memoriais também. Se o juiz determinar memoriais, 5 dias para a acusação e depois 5 dias para a defesa, ok? Bom, essa é a base, e os outros procedimentos são parecidos com alguns detalhes. Tome cuidado com alguns detalhes que podem fugir aí do ordinário. E o último tema, que sem dúvida nenhuma é o que mais cai na prova, é esse aqui. Os recursos, né? Os recursos caem muito na prova. Vamos lembrar para os senhores que os recursos estão previstos do artigo 574 para frente do CPP. Alguns recursos estão no Código de Processo, outros estão fora. Vamos lembrar, o RES, recurso em sentido estrito, ele ataca decisões, despachos e sentenças, mas só os casos que estão no artigo 581. Talvez o caso mais emblemático seja a pronúncia, da decisão de pronúncia cabe RES, ou da decisão que extingue a punibilidade ou não, ou da decisão que rejeita a denúncia ou queixa, ou, por exemplo, da decisão acerca de negar prosseguimento a uma apelação. Isso tudo RES. 5 dias para interposição. Esse é o prazo. Caiu lá 5 dias o RES. 2 dias para razões e contra-razões. E devo lembrar que a vítima não habilitada pode recorrer no prazo de 15 dias após o prazo do MP. A apelação é o recurso mais famoso. Sentença condenatória ou absolutória, cabe apelação. Também cabe apelação quando for uma decisão definitiva ou com força definitiva que não, o RES não previu, aí entra a apelação no lugar. Não é? Cabe apelação também da absolvição sumária e da impronúncia no júri. O prazo para apelação, em regra, 5 dias. Vale lembrar que as razões e contra-razões 8, e lá no GCRIM o prazo é de 10 dias. Vítima não habilitada também pode apelar em 15 dias após o prazo do MP. Outro recurso importante, embargos de declaração. Sentença ou acórdão, omisso, contraditório, ambíguo, né, que seja. Então, o prazo para embargos 2 dias em regra e no GCRIM 5 dias. Embargos infringentes ou de nulidade são os únicos recursos exclusivos da defesa, cabem de acórdão não unânime desfavorável à defesa. Acórdão não unânime desfavorável à defesa. A defesa teve um voto vencido, com base naquele voto vencido, entra com embargos infringentes ou de nulidade. Será infringente se a divergência for de mérito, será de nulidade se a divergência for processual. Prazo, 10 dias. Outro recurso, carta testemunhável da decisão que nega seguimento ao recurso sentido estrito ou agravo em execução. Aí o prazo é de 48 horas. Agravo em execução, recurso da execução. Qualquer decisão da vara das execuções, cabe agravo em execução, 5 dias. Recurso ordinário constitucional, que cabe para o STJ ou para o STF, quando se nega habeas corpus. Se um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, negar habeas corpus ou mandado de segurança, ROC para o STJ. Se for um tribunal superior que negou o habeas corpus ou mandado de segurança, ou um tribunal, ou foi uma decisão sobre crimes políticos, ROC para o STF. Em todos os casos, 5 dias para interpor o ROC. Recurso especial, negou, violou a Constituição ou a jurisprudência, no prazo de 15 dias para o STJ. Recurso extraordinário, violou a Constituição, prazo de 15 dias para o STF. É uma passada geral, só para que vocês lembrem desse tema fundamental que cai na prova. Legal? Então, algumas dicas aí para você se preparar
Vamos ficando por aqui, uma grande satisfação. Dá uma estudada, vê esses temas um pouquinho mais abrangente, a chance de cair é bastante grande. Legal? Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês.